Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro, seu canal de investimento. Para quem não me conhece, meu nome é Leonel, falo sobre renda fixa, renda variável, macroeconomia e investimento em criptoativos. E no vídeo de hoje falarei sobre dois assuntos distintos, a qual está sendo muito mencionado nas redes sociais. Falarei sobre a Petrobras, caiu mais de 10%, e também falarei sobre a restrição de corretoras de criptomoedas na Nigéria. E o que isso afeta, de modo geral, as criptomoedas. E o que eu sempre menciono aqui é o seguinte: quanto mais conhecimento você tem, mais oportunidades vão surgir em sua vida. Por isso, eu menciono sobre vários assuntos relacionados a investimento, porque é possível tirar oportunidades de todos eles. Mas como você tirar oportunidade que se você desconhece sobre determinado assunto? Então, sempre estejam dispostos a evoluir, crescer, aprender cada vez mais e mais, e aprenda também a tirar proveito da maneira correta nos investimentos. Então, vou mencionar aqui primeiramente sobre as ações da Petrobras. Ela caiu, em média, aí, mais de 10%. Mas por que houve essa queda? Simplesmente, eles vão diminuir a distribuição de dividendos extraordinários. Eu vou compartilhar a tela com vocês do computador. Então, o primeiro ponto é a Petro. Ela caiu 10%. Simplesmente, ela vai distribuir dividendos, porém, vai diminuir a quantidade de dividendos. Se eu reparar o histórico de dividendos, observe aqui, ó, em 2022, pagou os incríveis R$ 16,77 por ação. Ou seja, a cada uma ação que você tiver dessa empresa, você ganharia em 2022 R$ 16,77. Isso mesmo, só por tornar sócio. Porém, em 2023, houve uma diminuição de R$ 7,32. Mesmo assim, é um excelente número, porque é uma empresa extremamente lucrativa. Mas, mesmo com esse lucro a qual a empresa tem, por que investidores passaram a vender ações da Petrobras para cair nesse ponto aí de 10% em apenas um único dia? Simplesmente a diminuição de dividendos extraordinária. Mas, mesmo assim, o que ocorre? Simplesmente é uma empresa lucrativa. Porém, lembra do histórico da empresa? Corrupção, lavagem de dinheiro, o petrolão. Então, há essa desconfiança. Mas se eu pegar aqui um caixa da empresa, por exemplo, vou demonstrar outra tela para vocês. Esse site aqui é Fundamentos. Olha o caixa da empresa aqui. Ó. Ela tem 75 bilhões em caixa. Então, se a empresa simplesmente distribuísse juros sobre capital próprio, o que acontece? Iria dar um belo dividendos também para o acionista. Outro ponto, mesmo assim, a empresa vai distribuir dividendos nesse período aqui que eu vou mencionar aqui na outra tela. É muita informação, né? Mas conforme a informação, mais oportunidade de você ganhar dinheiro. Aqui, ó. Ela vai distribuir R$ 1,09 por ação, em duas parcelas, de 54 centavos. A primeira será aqui, ó. Será em abril. Então, se você comprar ação da Petrobras até abril, dia 24 ou 25, depois menciono aí num vídeo posterior, você vai receber aí, ó, R$ 1,09 por ação. Mas por que a empresa distribui bons dividendos, tem um caixa robusto e simplesmente a cotação está caindo? Simplesmente a desconfiança. E também a diminuição de dividendos. Por quê? O que a empresa vai fazer com esse caixa robusto aqui? Se fosse comparar a Petrobras com empresas do setor lá dos Estados Unidos, ou Canadá, ou da Europa de modo geral, a empresa, ou até mesmo lá do Oriente Médio, algumas empresas lá, ela está com um belo desconto. Por quê? Um dividendo aqui, ó, nos últimos 12 meses, pagou um dividendo de 20%. 20% é um excelente dividendo para uma empresa. Porém, ela vai haver essa diminuição. Olha o retorno sobre o capital investido aqui, 24%. Então, atualmente, essa empresa é excelente. Porém, o que faz a cotação cair é desconfiança, porque do histórico. Mas vale um bom nome do que muitas riquezas. É isso que aconteceu com a empresa, com a cotação. Mas o ideal é observar os próximos relatórios para ver o que ela vai fazer com esse caixa robusto. Porém, ela vai distribuir aí 14 bilhões. Bilhões. Então, é um excelente dividendo ainda, mesmo esse valor sendo menor. A cotação dela aqui, ó, do PETR4, está R$ 36.
caiu 10%, estava R$ 40 aproximadamente. Então, esse é um ponto. Ah, Léo, é uma empresa boa? É uma empresa que paga bons dividendos? É uma excelente empresa. Porém, não se trata de recomendação, e sim ver o que vai ocorrer nos próximos meses, semestre, ou até mesmo daqui a um ano, por exemplo, o que vai ocorrer. Mas comparando com outra empresa do setor, ainda se encontra muito barato. Outro ponto aqui interessante sobre a Petro também, eu vou mencionar aqui, ó. Se eu reparar aqui embaixo aqui, ó o lucro da empresa, ó, e dividendos. E ela está com um belo caixa aqui, robusto para pagar dividendos. Mas se ela vai pagar ou ela vai recomprar os próprios ativos, a tendência também é valorizar a cotação. Então, basta observar os próximos relatórios. Mas o histórico da empresa é um histórico bom. Também outro ponto interessante que essa empresa também, o que acontece? O petróleo afeta muito a empresa. E com esses rumores de guerra na Europa, esses rumores de guerra também na China, Coreia do Sul, precisa de quê? Combustível. E o petróleo valorizando, o que vai ocorrer? Simplesmente ela vai vender, exportar petróleo, isso exportando petróleo e o preço aumentando, simplesmente o que vai ocorrer? O lucro dela vai aumentar. Outro ponto aqui que eu falei que ia mencionar esse canal aqui, é também nesse vídeo de hoje, é sobre a Nigéria também. O que está ocorrendo na Nigéria? Elas estão bloqueando várias corretoras de criptomoeda, falando que simplesmente a Naira vem desvalorizando perante o dólar e culpa simplesmente quem? As criptomoedas. Mas, na verdade, será que é criptomoeda ou é o desgoverno? É a corrupção no governo que faz a moeda desvalorizar? Ou a inflação no país? Na verdade, de modo geral, a gente observa vários países simplesmente a moedas impostas pelo governo simplesmente está desvalorizando. Você repara aí, por exemplo, Argentina, Venezuela, e muitos desses países estão dando prioridade em comprar criptomoedas, principalmente aquela stablecoin, que são criptomoedas pareadas com dólar. Por quê? Quando você vai comprar o dólar especificamente, tem que passar por um banco central. Agora, quando você compra uma moeda, um ativo digital, e pareada com outra moeda, você pode utilizar as corretoras. Nisso, você não vai ter que pedir permissão ao terceiro para comprar dólar, ao Banco Central ou aos bancos para transferir seu dinheiro. Então, torna mais fácil você comprar criptomoedas pareadas em dólar. E outro ponto, o governo tentou fazer uma coisa interessante, que outros governos também tentaram. Aqui no Brasil também tem o DEX, que é uma criptomoeda pareada ao real. Só que isso já foi tentado aqui, ó, pela, pela Nigéria. Se eu pegar o histórico da Nigéria aqui, ó, ela criou uma Naira, no caso, uma criptomoeda, a qual é pareada com a Naira, uma criptomoeda. Porém, não deu certo. Estou procurando a reportagem aqui para passar para vocês. Aqui, ó. A Comissão da Parlamentar Nigéria pede prisão do executivo da exchange de criptomoedas Binance por supostamente permitem uma série de crimes financeiros em sua plataforma. De acordo com a publicação da Política Nigéria, o Comitê de Crime Financeiro, a Câmara anunciou planos para recomendar ao Congresso que invoque o poder de intimar executivo da corretora. Mas, simplesmente, você acha que sempre vai haver corrupção, sempre vai haver roubo, falcatruas no governo, de modo geral? E você não começou agora porque da criptomoeda. Sendo que sempre ocorre algo para o bem, simplesmente algumas pessoas manipulam para ir para o mal. Porém, quando você comprou uma criptomoeda, é fruto do seu trabalho, é fruto do seu dinheiro, a qual você pegou para seu recurso e comprou a criptomoeda. Então, isso aí tem que ser falado também. Por quê? Simplesmente, cuidado com o que você escuta na mídia. Porque nem tudo, aquela informação, é de acordo com o que o governo quer, de acordo com o que a televisão e os políticos falam ali. O ideal é você se aprofundar um pouco mais, buscar conhecimento, olhar canais a qual são mais seguros. Esse portal Bitcoin fala notícias relevantes e notícia a qual é fundamentada. Eu aconselho você a acompanhar esse canal.
Então, o que ocorre de modo geral? O que é uma criptomoeda? Criptomoeda foi criada com um propósito específico. Cada uma foi criada com um propósito. Exemplo, o Bitcoin foi criado na crise de 2008, após a crise. Simplesmente houve uma bolha lá especulativa no setor imobiliário e o que ocorreu? Simplesmente ocorreu a quebra de vários bancos centrais e logo após veio o surgimento do Bitcoin. E outro ponto, houve o Talibã, um tempo atrás, lá no Oriente Médio, expulsou várias pessoas. Quem tinha criptomoeda ali, o que acontece? Os bancos ficaram fechados. Simplesmente você não conseguia ir no banco e sacar seu dinheiro. Então, quem tinha criptomoeda, um simples semelhante a Pix, você envia a criptomoeda para outro local e simplesmente compra passagem de avião para poder sair do país. Nisso, o que acontece? As criptomoedas têm sua função no tempo atual. Outro ponto, o país Nigéria, por exemplo. O que acontece? Teve um período ali na Nigéria, simplesmente você não conseguiu sacar seu dinheiro no banco. Mas quem tinha criptomoeda conseguiu usar seu dinheiro virtual. Então, se você observar, as criptomoedas têm sua funcionalidade. Não é apenas uma bolha. Vou compartilhar a tela aqui com o Market aí com vocês, a mostrar quantos dias faltam para o halving. O assunto mais falado no momento, o halving do Bitcoin. Aqui, ó, faltam 38 dias. E a cotação dele aqui, em dólar, está 68 mil dólares um Bitcoin. Trazendo isso para o real, você pode compartilhar, mudar aqui, ó. Cadê o real? 340 mil reais um Bitcoin. Mas muitas pessoas esquecem que existem outras criptomoedas. Tem o Ethereum, tem essa moeda Tether aqui, ó, que é pareada com dólar, ela fica aproximadamente na cotação do dólar. É uma das preferidas das pessoas a qualquer dolarizar o patrimônio em forma de criptoativo. Tem a Solana, valorizou bastante. Então, o ideal, antes de você comprar qualquer criptomoeda, cada criptomoeda foi feita por um propósito. Por exemplo, que é uma compra dólar em forma de criptomoeda. Tem o Tether, tem essa aqui, ó, USDC. Quando eu falo contrato inteligente, tem a Ethereum, tem a Solana. Essa Binance é muito utilizada na corretora Binance, é uma da própria Binance. Então, o ideal é sempre você estiver disposto a adquirir conhecimento, aprender cada vez mais e mais, aprender sobre ações também. Criptomoeda é uma forma de você diversificar os seus investimentos. Então, qualquer dúvida que você tiver aí, pode me chamar embaixo, pode deixar nos comentários. Também escrevi meu livro aí, ó, já conhecido, bastante conhecido aí, que é o Passo para Investir. Quem quiser adquirir conhecimento, saber como comprar ativos, abrir conta em corretoras, eu explico através desse livro também. É muita informação. Então, à medida que você vai aprendendo cada vez mais e mais, vai aparecendo oportunidade de sua vida. E quem puder me seguir aí, deixar o like, sua colaboração é muito importante. Eu posto o vídeo aqui toda semana. Muito obrigado a todos e até a próxima aí.